A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? De quinta-feira, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Aqui em Brusque está chovendo, meus irmãos. Glórias a Deus, né? Tá fresquinho. Oh, glória. Deus é maravilhoso todo tempo, né? A palavra para nós meditar nesta manhã é em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, amém? Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Deus vai falar com você, amém? Preste atenção à palavra do Senhor. Porque Deus, meus irmãos, Ele avisa nós, Ele dá direcionamentos a nós todos os dias. Amém? Todos os dias Deus tem uma palavra para você. Todos os dias Deus tem um direcionamento. Basta você estar atento, ouvir. Amém? Meus irmãos, Deus, Ele é bom, meus irmãos. Ele nos protege, Ele avisa, Ele coloca nós em caminhos abençoados. Amém? Ele ajuda nós a suportar os dias maus, né? As enfermidades. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Amém? Por mais que Ele que permite os problemas, os levante, mas Ele é conosco. Amém? Quando você entender que Deus, Ele é com você na alegria, mas Ele é também com você na dor, aí você vai começar a entender que o nosso Deus é grande, Ele é poderoso, amém? E Ele fala conosco todos os dias, né? Todos os dias tem alguém, meus irmãos, usado por Deus para falar para as pessoas: se arrepende, venha para os meus caminhos, que a porta da misericórdia, da graça e do amor vai ser fechada. Depois não vai ter mais chance. E muitos não dão ouvidos, né? Muitos estão dentro da casa de Deus, obedecendo a palavra, os seus mandamentos, mas não obedece o direcionamento de Deus e do Espírito Santo. Meus irmãos, tem muitos assim, né? E acha que vão ser salvos, porque está obedecendo a palavra. Mas a nossa vida, meus irmãos, não é só obedecer a palavra, só obedecer os mandamentos. Temos que obedecer os direcionamentos de Deus. Amém, meus irmãos? Temos que obedecer os direcionamentos que Deus nos manda nós fazer. E muitos estão na casa do Pai, andando pelos seus próprios conhecimentos da palavra, e não obedece o Espírito Santo. Meus irmãos, pode ver que tem igrejas, meus irmãos, que agora, os últimos tempos, só está andando na palavra. Não tem mais a presença do Espírito Santo. Você não vê mais o Espírito Santo agir dentro das igrejas. Você não vê palavra de cura. Você não vê mais que Deus vai abençoar a pessoa. Amém, meu irmão? Você só vê a palavra de exortação. Amém? Você só vê duras palavras. E o povo está achando que pelas duras palavras vão ser salvos. E não é assim, meus irmãos. Temos que obedecer a palavra. Temos que ler a palavra. Temos que meditar na palavra. Amém? Temos que estudar a Bíblia Sagrada. Temos, meus irmãos. Temos que buscar conhecimento. Sim, meus irmãos. Temos que buscar. Mas também temos que obedecer os direcionamentos de Deus Pai, de Deus Filho, do Espírito Santo, meus irmãos. Tem muitas pessoas, muitos cristãos, que se envolveu tanto na palavra que estacionou o Espírito Santo. Você pode ver que tem pessoas, meus irmãos, que têm a palavra, que sabe a palavra, que fala a palavra, mas não tem a presença. Você pode ver que da boca do pastor, da boca do missionário,
que tem a palavra, meus irmãos, e não tem a presença, ele não fala, ele não sabe falar uma palavra para abençoar o povo. Ele só sabe falar, arrependei-vos. Ele só sabe isso. Ele só sabe falar que tem que se arrepender, tem que se arrepender. Só isso, meus irmãos. Tudo é para Deus, tudo é para Ele, meus irmãos. Tudo que acontece na nossa vida é graça, favor e merecimento. Tudo é Deus que faz na nossa vida. Temos que ir à igreja para ouvir a palavra e cultuar a Deus. Sim, meus irmãos, temos que louvar o Senhor. Na igreja não é lugar de receber, mas sim de adorar o Pai, de clamar ao Senhor. Amém, meus irmãos? De orar, buscar, agradecer. Amém? Meus irmãos, mas também temos que obedecer os direcionamentos de Deus. E os direcionamentos de Deus aos nossos olhos, nós, ser humano, é loucura, meus irmãos. O que Deus faz, pode ver na Bíblia Sagrada, meus irmãos. Deus escolhe aqueles que ninguém dá nada. Deus escolheu prostituta para fazer parte da genealogia. Eu não sei falar essa palavra, meus irmãos, me perdoa. Então, meus irmãos, Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Então, meus irmãos, temos que obedecer os direcionamentos de Deus, mesmo que aos nossos olhos seja loucura. Amém, meus irmãos? Busque a Deus, leia a palavra, mas busque a obedecer os direcionamentos de Deus que Deus fala para você. Se Deus fala para você orar mais, é porque Ele sabe do seu amanhã. É porque você tem que orar mais para se preparar. Porque talvez pode estar vindo um vento ao contrário na sua vida. Se Deus fala para você, ora e jejua, para você estar forte, para que Satanás não venha colocar pensamentos errado na sua cabeça, você vai e faz. Se Deus está falando para você, ei, não assine esse contrato, deixa mais para frente, segura as suas emoções, a sua ansiedade. Se Deus está falando para você, ao sair da sua casa, ore, pede proteção a Deus, é porque Ele sabe o caminho que você vai passar, Ele quer te dar livramento, mas para isso nós temos que estar em obediência. Amém, meus irmãos? Deus, Ele quer nos salvar. Temos que perseverar nos caminhos do Senhor para a salvação eterna. Temos que viver em vigilância, em oração, em constante jejum. Amém, meus irmãos? Mas nós temos que obedecer os direcionamentos de Deus, porque tem muitas pessoas, Deus me revela aqui, dentro da casa do Pai, que estão patinando no mesmo lugar. Você não vê progresso, você não vê andar a coisa de Deus, porque estão em desobediência, achando que já estão salvos, e não é assim. Meus irmãos, não é o fato de você saber a palavra do Senhor, você orar todos os dias, você jejuar, mas você não obedece os direcionamentos do Pai. De nada vai valer a pena, meus irmãos. Se você não tiver fé e obediência por completo, meus irmãos, nada vale a gente andar na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, obedeça mais a palavra, obedeça mais os direcionamentos do Pai. Deus, Ele fala conosco todos os dias. Amém? E a palavra de hoje se encontra em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Amém? Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau, resistir nos dias maus, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Amém, meus irmãos? Deus está mandando nós orar mais, buscar mais ao Senhor, para que nos dias maus nós estejamos de pé, fortalecido no Senhor. Amém, meus irmãos? Deus, ele não quer que você perca a sua salvação, que essa é a nossa busca pelo Evangelho, o verdadeiro Evangelho, né, meus irmãos? É para nós buscar a nossa salvação, é para nós se acertar nos caminhos do Senhor, é para nós vir se arrepender de todo o nosso coração, né? E pegar nossa cruz e seguir Jesus. Mas Ele quer também te abençoar nessa terra. Amém? Ele quer também te agradar nessa terra, com bênçãos, com cura. Ele quer que você venha olhar e falar assim: ei, quem me curou foi Deus, não foi remédio, não foi médico, mas foi Deus. Não que eu estou como é que fala? Menosprezando o médico, mas Deus quer que você engrandece Ele, que você dê glória a Ele e fale para os outros as maravilhas que Deus fez na sua vida. Mas precisamos estar revestidos com a armadura de Deus, meus irmãos, para nós resistir os dias maus, para nós estar preparados para receber uma bênção, uma cura, uma mudança na família. Temos que estar em oração, temos que estar em constante conexão com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Amém? Não é de qualquer jeito que vamos andar na presença do Pai. Temos que obedecer seus mandamentos, temos que andar atentos à palavra do Senhor para os direcionamentos que Ele nos dá. Amém? Abraão, foi dado uma palavra a ele. Ele ouviu a palavra e obedeceu o direcionamento de Deus. Amém? Deus deu uma palavra a ele: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela. Ele ouviu a palavra. E o que ele fez? Ele saiu da sua terra, do meio da sua parentela, sem destino, obedecendo o direcionamento de Deus. Então ele obedeceu, ele ouviu a palavra, ele obedeceu o direcionamento de Deus e partiu da sua terra natal. Amém, meus irmãos? É isso que Deus quer de nós, que nós ouvimos a palavra, mas nós obedeça o direcionamento dele, para que nós venha ter a salvação eterna, para que nós venha ter bênçãos sem medidas nesta nossa vida, que é passageira nessa terra. Amém, meus irmãos? Nós temos que obedecer a palavra do Senhor e os seus direcionamentos. Por isso que a importância de nós estar sempre ouvindo a palavra de Deus, sempre lendo a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Medita na palavra, porque Deus fala através da palavra. Deus fala, usa a minha boca para falar com vocês. Deus usa a boca de outras pessoas para falar com vocês. Você vai ouvir Deus falar com você até no louvor. Amém, meus irmãos? Até a hora que você louve ao Senhor, é Deus falando com você. Amém? Deus, ele fala, basta nós prestar atenção. Basta nós ser como Abraão, ouvir a palavra e obedecer os direcionamentos de Deus. Amém? Não só Abraão, mas como todos os heróis, né, da Bíblia Sagrada. Eles ouviram a palavra e obedeceu. Como não dizer de Noé, né, meus irmãos? Noé recebeu uma palavra: faz uma arca. Deus mandou ele fazer uma arca, porque ele ia destruir a terra, né? Porque a terra estava contaminada de sangue, né? De orgia, de bagunça.
de festa de Satanás, né, no meio do povo. E Deus ia destruir a terra, destruiu, né, meus irmãos? Acabou com tudo. Mas Noé obedeceu a palavra sem entender. Então, meus irmãos, temos que ouvir a palavra, mas também temos que obedecer os seus direcionamentos. Amém? E o direcionamento hoje para você, para nós, para a nossa vida, nossa casa, nossa família, é orar, é buscar, é não perder a conexão com Deus. Temos que orar, temos que ler a palavra, temos que meditar, temos que fortalecer na força de Deus, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é nossa força. Amém, meus irmãos? Deus, Ele quer te salvar, Ele quer te abençoar nessa terra. E está chegando para pessoas aqui um de repente de Deus. Amém? Tem de repente de Deus chegando para a vida daqueles que não desistem, mas estão perseverando na palavra do Senhor Jesus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Tem de repente de Deus chegando. Eita, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não é para todos, mas tem pessoas que vão receber um de repente. Você vai ficar com quem sonha. Você vai chorar, sorrir ao mesmo tempo, sem saber explicar. Amém, meus irmãos? Porque é assim que Deus trabalha na vida daquele que persevera, que aguenta o processo. Amém? Glórias a Deus. Quem aguenta o processo vive o propósito de Deus na sua vida. Eita glória, continue na fé, continue obedecendo os direcionamentos de Deus. Amém?